Bem, queridos irmãos, iniciaremos uma nova série de devocionais, cujo tema traz ali como título Não Temas, Tenha Fé. Gostaríamos que você nos acompanhasse nessa jornada semanal, onde traremos uma mensagem de encorajamento ao seu coração. Deus te abençoe. Bem, nós gostaríamos de ler para este momento de devocional Isaías 41, 10 a 14, o texto muito conhecido, quando Deus fala assim: por isso não tema, pois estou com você, não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Todos os que odeiam certamente serão humilhados e constrangidos. Aqueles que se opõem a você serão como nada e perecerão. Embora procure os seus inimigos, você não os encontrará. Os que guerreiam contra você serão reduzidos a nada, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita e lhe diz: não tema, eu o ajudarei, não tenha medo, ó verme Jacó, ó pequeno Israel, pois eu mesmo o ajudarei, declara o Senhor, seu Redentor, o Santo de Israel. É interessante como Deus traz sempre uma palavra, uma declaração de encorajamento para esses momentos de providências, né? Para os seus filhos. Quando nós lemos assim a história do povo de Israel, nós vemos isso com muita clareza, também no nosso viver diário, contando com a ação de Deus, a ação de livramento, a ação de conforto. Nós vemos sempre Deus nos trazendo este encorajamento. Não tenha medo, meu filho, não tema, siga firme, mantenha-se com a cabeça erguida, fé firme em Jesus Cristo, porque eu estou com você, eu te ajudo, eu conduzo com mão forte. Isso para nós é maravilhoso. Quando nós olhamos aqui para o que está acontecendo, né, o contexto de Isaías, sobretudo 40, 41, nós verificaremos que o povo estava com uma inclinação para a adoração a outros deuses, né? Os artífices estavam ali martelando alguns materiais, como ouro, como prata e algumas outras coisas, a fim de levantar deuses ou falsos deuses com D minúsculo, para que o povo caísse em idolatria, em adoração. Então Deus traz essa palavra para que o povo pudesse abandonar. Em Isaías 41, versículo 7, o texto fala assim, olha: o artesão encoraja o ourives, e aquele que alisa com martelo incentiva o que bate na bigorna. Ele diz acerca da soldagem: está boa, e fixa o ídolo com prego para que não tome. Isaías 41, versículo 7. Então Deus está ali combatendo essa ideia de idolatria, de adoração a outros deuses, aos falsos deuses. Mas o texto fala também sobre como que Deus iria julgar as outras nações, as nações que imprimiam a perseguição ao povo de Israel. Tem no meio do texto que eu acabei de ler, né, que é a divisa da nossa devocional, diz assim: vocês procurarão seus inimigos e vocês não o acharão, porque Deus com mão forte iria conduzir, iria livrar o seu povo dos inimigos, né? O capítulo 41 de Isaías está dentro de uma seção, né, em que os estudiosos chamam de Livro da Consolação. E essa seção no livro de Isaías está dentro do capítulo 40 até o capítulo 66. A declaração "não temas, porque eu sou contigo" deixa expressa, clara, essa ideia de consolo, essa ideia de encorajamento. Bom, o que eu aprendo, né? Como que Deus me encorajou, como que Deus me solidificou, como que Deus me consolou com esse texto de Isaías 41, de 10 a 14. O que eu aprendo? Em primeiro lugar, que nós não devemos temer, devemos crer,
por causa da força do próprio Deus. Meus amados irmãos, nós não podemos viver só de teoria. Nós temos que viver da prática. Quando nós falamos que Deus é o todo-poder, o todo-poderoso, o onipotente, isso não pode ser apenas algo que vem aqui na nossa mente, no nosso intelecto, mas nós temos que colocar isso na prática, nos nossos corações, acima de tudo, da nossa fé. O texto de Isaías 41, de 1 a 3, fala assim: calem-se diante de mim, ó ilhas, que as nações renovem as suas forças, que elas se apresentem para se defender. Vamos nos encontrar para decidir a questão. Quem despertou o que vem do Oriente e chamou em retidão o seu serviço, entregando-lhe nações e subjugando reis diante dele? Com a espada ele os reduz a pó, com o arco os dispersa como palha. Ele os persegue e avança em segurança, por um caminho que os seus pés jamais percorreram. Vejam só, Deus está dizendo que quando os inimigos se levantarem, ou eles haviam se levantado contra o povo de Israel, era Deus então que iria trazer o livramento, a vitória, iria derrotá-los, e assim o Deus o fez. Quando a Bíblia vai descrever a saída do povo de Israel do Egito, diz que Deus os livrou com mão forte e poderosa. Meus amados irmãos, não há nenhum problema que estejamos passando nesse exato momento que seja suficientemente capaz para nos desanimar e nos tirar a fé quando nós cremos num Deus Todo-Poderoso e na força do próprio Deus para nos livrar de todo mal. Então nós não devemos temer, nós precisamos exercer a nossa fé, porque Deus nos conduz com mão forte e poderosa. Mas, em segundo lugar, nós não devemos temer, devemos crer, porque Deus nos escolheu. Olha só o que diz lá no versículo 9 de Isaías 41. Eu os tirei dos confins da terra e de seus recantos mais distantes, e os chamei. Eu disse, você, meu servo, eu o escolhi e não o rejeitei. É óbvio que esse texto aqui de Isaías 41, ele é especificamente para o povo de Israel, mas quando nós vamos para o Novo Testamento e quando nós nos declaramos pecadores para a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo e confessamos os nossos pecados, Ele nos abraça, Ele nos ama, Ele nos perdoa, Ele nos acolhe. Agora nós pertencemos ao Deus Todo-Poderoso porque Ele nos escolheu quando recebemos a Jesus Cristo como nosso único, suficiente Salvador. Agora nós somos chamados, estamos na categoria de filhos de Deus. Então, meus amados irmãos, nós não devemos temer, não precisamos ter medo do perigo, do mal, das circunstâncias, da pandemia, de uma série de situações, mas precisamos ter a nossa fé inabalável, porque Deus nos escolheu, Ele nos amou, Ele decidiu isso em primeiro lugar. Mas em terceiro aqui, eu aprendo também que nós não devemos temer, mas crer, pois Ele, o Deus Todo-Poderoso, nos fortalece, nos ajuda e Ele mesmo nos segura, pois é isso que está registrado no verso de número 10 de Isaías 41, quando diz assim, por isso não tema, pois estou com você, não tenha medo, pois eu sou o seu Deus, eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Meus amados irmãos, nós precisamos exercer a fé genuína, porque Deus nos fortalece, Deus nos ajuda e Deus nos segura com a sua mão direita e é uma mão vitoriosa. Então não é uma mensagem, uma devocional triunfalista, mas é uma mensagem para aguçar mais a nossa fé, despertar mais a nossa fé. Para alguns isso está um tanto quanto adormecida, e crer que Deus é todo poderoso, Ele é força, Ele é poder, Ele nos escolheu e Ele nos fortalece, Ele nos ajuda, Ele nos segura, Ele nos ampara, Ele nos acolhe. Então não devemos temer absolutamente nada. Não temas, querido irmão, mas tenha fé num Deus todo-poderoso e um Deus que providencia tudo de melhor para as nossas vidas. Tenha uma excelente semana e que Deus te abençoe.